você que está em casa acompanhando mais um culto de adoração ao nosso Deus. Nós estamos aqui para louvar o Senhor, não é verdade? Por isso nós queremos louvar. E convido você aí na sua casa, onde você está, a louvar juntamente conosco. Porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. E por isso nós estamos alegres. Estamos aqui para exaltar esse Deus. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu, as aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Aleluia. Quero adorar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te, quero amar-te, quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Aleluia, glória a Deus. Como é bom a gente poder se reunir aqui nessa noite, poder louvar o nosso Deus, poder glorificar Ele. Toda a honra, toda a glória pertence ao nosso Deus, queridos. Aleluia, glória a Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer.
Quero ser como criança. Quero ser como criança, Te amar. te amar pelo que é, voltar à inocência Ao primeiro amor. e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Sinta o abraço do Senhor em sua casa. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me Com teus braços de amor. não posso Viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. não posso viver longe do teu afago, Senhor, não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, Aleluia. abraça-me, Abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me. abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Aleluia. Que você aí na sua casa possa sentir o abraço do Senhor na sua vida. Aleluia, glória a Deus.
Continuemos louvando e adorando nosso Deus. Aleluia. Nessa noite, Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor, Pai, um coração, Senhor Deus, disposto a servir ao Senhor, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, voltar ao primeiro amor, Senhor Deus, e seguir a Tua vontade. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer, dá-me um coração igual ao Teu. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer, dá-me um coração igual ao Teu. Ensina-me a amar os meus irmãos, a olhar com os Teus olhos, tendo lá com Teu perdão. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com Teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer, dá-me um coração igual ao Teu, dá-me um coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir
Senhor, nessa hora nós te agradecemos, Deus, por podermos louvar o Senhor, por podermos expressar, Senhor, através das letras, ó Pai, o nosso desejo, que nosso coração seja mudado, seja transformado a cada dia, Senhor, todos os dias, a todo instante. Queremos te louvar, Senhor, queremos exaltar o teu nome com a nossa vida, com o nosso ser, Pai, em todos os momentos, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na igreja, nós queremos te louvar, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, assim como nesta canção, um coração igual ao teu, disposto a amar, disposto a perdoar, um coração, Senhor, disposto a obedecer a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, porque sozinhos nós não conseguimos, não. Nós precisamos, sim, ó Deus, do Senhor. Por isso, Deus, nesta noite, nós te pedimos, trabalhe nos corações daqueles que aqui estão presentes, dos que estão assistindo, Senhor, em suas casas. Nos ajuda, Senhor, trabalhe em cada coração. Que a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite possa penetrar de maneira a haver mudança, Senhor, e transformação. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Só tu és Senhor, digno do meu louvor, só tu és Senhor, digno da minha vida, tu és Senhor, ó eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, ó eu sou teu.
Queridos irmãos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. É muito bom estar com vocês aqui. Eu gostaria de convidá-los nesse instante a meditarmos na palavra do Senhor. Neste culto que estamos tendo, o culto é gravado, obviamente. Fizemos isso para não deslocar pessoas para a igreja. Não precisamos deslocar nem a nossa equipe e assim todos poderem ficar em casa, respeitando o decreto e mantendo aí o distanciamento e o isolamento social. Nem por isso estamos distantes como corpo de Cristo. Somos unidos, somos um só corpo. Nesse momento em que estamos aqui, eu quero pedir oração da igreja, dos irmãos, pela minha mamãe. É muito provável que no momento em que essa mensagem está sendo transmitida, eu estarei com minha mamãe, cuidando um pouco dela, ajudando na mudança para a casa nova, agora sem nosso pai. Que Deus continue trabalhando no coração dela, confortando. Eu sei que os irmãos têm orado e continuam orando. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Queridos, quero meditar rapidamente aqui com vocês, texto do Evangelho de Marcos, muito conhecido dos irmãos, no capítulo 6, versículos de 34 a 44. Ok? Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 34 a 44, não sei se o André vai conseguir projetar aí para vocês acompanharem, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, junto com a sua família, e espero que Deus fale ao seu coração através dessa palavra. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 6, lá do versículo 34. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoados vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo este povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou. Vão verificar. Eles voltaram e informaram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 50 e de 100. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que iam partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade, e os discípulos recolheram 12 cestos com os pães e peixes que sobraram. Os que comeram foram 5.000 homens. Amém? Vamos orar ao Senhor. Quero convidá-lo nesse momento, feche seus olhos. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, viva, eficaz, penetrante, que sempre fala ao nosso coração. A nossa oração a Deus é que através do teu Espírito, tua voz possa soar aos nossos corações nesse momento. Fala conosco, ó Pai, fala com cada um que nos acompanha. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, esse texto muito conhecido, que eu quero me ater aí rapidamente, em pouco tempo, aos versículos do 34 até o versículo 38, essa leitura que fizemos. Você conhece a multiplicação de pães e peixes que Jesus realizou. João vai citar também esse mesmo trecho e traz alguns paralelos interessantes. A gente vai transitar um pouquinho entre um e outro. Mas uma pergunta que salta desse texto, entre outras lições que a gente pode tirar, porque a palavra de Deus é rica, poderosa,
e ela fala de muitas maneiras, e cada vez que você medita nela, ela vai falar de modo diferente sobre o mesmo texto conosco. Essa é a grandiosidade do texto bíblico, ele é rico, mas uma pergunta que salta é: como respondemos aos desafios desse tempo? Como você responde aos desafios pessoais, aos seus desafios, os desafios da sua vida? Como respondemos aos desafios da nossa família? Aos desafios de ser bom marido, de ser boa esposa, de ser bons pais, bons filhos, bons empregados, ao desafio da pandemia? Como respondemos aos desafios que se apresentam diante de nós? Os discípulos estão com Jesus diante de um desafio muito grande. As pessoas estavam ouvindo Jesus ensinar, o dia estava acabando, eram muitas pessoas para serem alimentadas e eles não tinham o que comer, não tinham o que repartir com essa multidão. E quando Jesus desafia-os a alimentar essa multidão, lá no texto de João, no capítulo 6, Jesus chega a dizer a Filipe: dê vocês de comer a eles, ou o que vocês vão servir a eles. E o texto mostra que Jesus disse isso já sabendo o que havia de fazer, mas provando-lhes o coração. Era um desafio tremendo alimentar aquela multidão, um desafio muito grande. E nós podemos pensar algumas situações aqui e ponderar como é que a gente responde aos desafios da nossa vida. À luz desse texto, o que esse texto pode nos ensinar sobre a maneira como lidamos com os problemas, as circunstâncias adversas. É um tempo de muita preocupação que vivemos. Um tempo de muito medo. Algumas pessoas estão apavoradas. Os números são cada vez mais alarmantes. Para aqueles que duvidam ou questionam os números, queridos, fato é que muitas pessoas estão perdendo a vida, conhecidos perdendo a vida com essa doença tão terrível. Nós, o ano passado, não imaginávamos que chegaríamos a março desse ano, novamente março, chegando num estado em que precisamos estar praticamente isolados uns dos outros, num tempo tão difícil. É um tempo de as pessoas estão sentindo medo. Muita gente está apavorada. Como nós respondemos a isso? Como respondemos aos medos da nossa vida? Aos desafios que se apresentam diante de nós, que por vezes parecem ser maiores do que a gente consegue lidar, maiores do que a gente dá conta. Aqui a gente pode ver que, em primeiro lugar, a solução mais simples que os discípulos parecem apresentar é: livre-se do problema. Não é? Os versículos 35 e 36 vão dizer que eles chegam para Jesus para dizer o seguinte: manda esse povo embora, porque não tem comida para todo mundo. Não há o que fazer. Nós não conseguimos alimentar essa multidão. Despede esse povo. Queridos, há sempre uma diferença, e essa diferença é essencial, entre a percepção normal, a percepção carnal, a percepção do homem natural e a percepção da sabedoria e do entendimento espiritual, daquele que é espiritual. O texto lá de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9, Paulo vai escrever aos irmãos da igreja de Colossos dizendo: olha, eu oro por vocês, para que vocês dessem ouvidos ao que vocês aprendem de mim, não deixo de orar por vocês, pedindo a Deus que lhes conceda o pleno conhecimento da sua vontade e também da sabedoria e conhecimento espiritual. Por isso, desde que ouvimos falar a respeito de vocês, não deixamos de orar por vocês, pedindo a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade, a vontade de Deus, e também que lhes conceda sabedoria e conhecimento espiritual.
Porque veja, olhar as situações com um olhar puramente carnal, natural, nos fazem ter medo, nos fazem nos sentir menores do que as circunstâncias, menores do que os desafios que se apresentam muitas vezes muito maiores do que a gente dá conta. A gente precisa admitir isso. Os discípulos estavam com Jesus que pode resolver todos os problemas, o Senhor ao qual nada pode resistir à ordem dele, o Senhor Jesus que eles tinham presenciado situações miraculosas de poder, mas mesmo assim o foco, o olhar estava na circunstância que se apresentava. E a circunstância que se apresentava era: não tem alimento, e tem muita gente para ser alimentada, tem muita gente aqui, despede esse povo, vamos nos livrar desse problema. A grande coisa interessante que a gente percebe é a resposta de Jesus, né? Eu sempre digo aqui em nossa igreja, sempre falo aos irmãos, que toda vez que um desafio se apresenta até nós, que Deus permite que um desafio chegue até nós, Ele nos dá também a oportunidade, para não dizer o dever de responder positivamente como igreja a esse desafio. E Jesus diz aos discípulos, versículo 37, a parte A do versículo: providenciem alimentos para eles. Queridos, o homem natural só acredita naquilo que os seus sentidos conseguem captar. Lembra o que Tomé diz a Jesus, o que Tomé diz sobre Jesus, lá no capítulo 20 de João, versículo 25, ele vai dizer assim: olha, se eu não ver o sinal dos cravos, se eu não tocar o dedo onde estavam os pregos, nas chagas, se eu não colocar a mão do lado onde a lança transpassou, eu não vou crer. Dependendo apenas daquilo que os nossos sentidos podem captar, caminhando por aquilo que os olhos podem ver. Quando estamos em situações assim, podemos ouvir algum tipo de conselho que chega até nós dizendo assim: olha, livre-se disso, se livra desse problema, sai fora desse casamento, sai fora desse relacionamento, você não dá conta, não tem como resolver isso, se livre dessas circunstâncias, se livre desse problema, sai fora disso. Ora, queridos, pela nossa força pode ser que muitas circunstâncias nós não demos conta, não conseguimos resolver, mas precisamos perceber algo que os discípulos não estavam enxergando. Jesus estava com eles, Jesus se fazia presente ali, e eles que haviam testemunhado muita coisa acontecer, não conseguiam ver em Jesus solução. Por quê? Porque o foco estava voltado para a dificuldade, para o desafio. Pastor, o senhor não sabe o que eu passo na casa, o senhor não sabe o que eu enfrento no meu casamento. Pode ser, querido, de fato posso não saber tudo o que acontece, de fato não sei, mas nem preciso saber para dizer a você uma coisa: mesmo que as circunstâncias digam que não é possível, em Jesus podemos experimentar milagres, podemos experimentar a mão poderosa agindo, podemos experimentar cura, podemos experimentar a boa mão dele sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre a nossa despensa, sobre as nossas finanças, sobre a nossa saúde, mesmo em um tempo tão difícil. Queridos, precisamos aprender a confiar no Senhor, aprender a descansar no Senhor. Veja um segundo ponto interessante que esse texto apresenta. Porque quando o desafio de alimentar esta multidão chega aos discípulos, eles têm uma percepção. As probabilidades humanas chegam a uma conclusão: não tem jeito, não tem o que fazer.
Veja o que diz o versículo 37, quando Jesus nos desafia a alimentar a multidão. A parte B do versículo vai dizer assim, olha, eles dizem, nós precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Lá no versículo, no capítulo 6 de João, Filipe vai responder, nem se trabalhássemos muito, conseguiríamos recursos para alimentar toda essa multidão. Queridos, é natural do ser humano. Nós pensamos sempre no pior. Muitos olham a situação sempre pelo lado pessimista. Você já conviveu com alguém pessimista e alguém otimista? Já teve a oportunidade de lidar com esses dois jeitos de encarar as situações da vida, de encarar os momentos difíceis, de encarar os desafios da vida? Nós temos aqui como igreja um desafio. Nós vimos a situação de Aparecida do Norte, a cidade aqui no caminho para o Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba. A cidade de Aparecida, que conta com cerca de 40 mil habitantes, está passando uma situação de calamidade. Não tem comida para as pessoas, não tem alimento. As pessoas trabalhavam de emprego informal e agora está tudo fechado, não há turistas e a cidade está passando um verdadeiro caos social. Há um link que você pode ver na internet do vídeo do prefeito pedindo ajuda, pedindo socorro pela situação das famílias da cidade. E nós aqui como igreja decidimos responder a esse desafio. Como igrejas aqui do Litoral Norte, igrejas da Baixada Santista, outras igrejas da Zona Sul de São Paulo, decidiram responder a esse clamor da população de Aparecida. Nossa igreja aqui aceitou o desafio de 100 cestas básicas, levantarmos isso. Cada cesta básica aí com valor de R$ 69, foi que nós encontramos. E o desafio de levantar 100 cestas básicas até o dia 30. 100 cestas básicas, meu Deus! Como que a gente vai dar conta disso? Já parou para fazer o cálculo do valor? 100 vezes 69, R$ 6.900. Queridos, é um desafio gigantesco para nós que somos uma igreja pequena. Mas todo desafio é uma oportunidade de milagre, queridos. Todo desafio maior do que a gente pode alcançar é uma oportunidade de experimentarmos a mão poderosa do Senhor agindo no nosso meio, agindo na nossa vida, na nossa igreja. 3 dias. Já estamos muito próximos disso. Já estamos próximos aí de 95 cestas em 3 dias. E vamos alcançar muito mais, vamos ultrapassar esse alvo, porque a nossa confiança não está no que nós podemos fazer. A nossa confiança está naquele que é todo-poderoso. E em Cristo, queridos, somos mais do que vencedores. O pessimista pode dizer, mas 100 é muito. O otimista diz, vamos em frente. Nós vamos alcançar, nós vamos conseguir. Lembra-se da nossa igreja aqui, para quem nos acompanha e não sabe, encaramos o desafio de abençoar o campo missionário, de enviar a oferta para o campo missionário, não ficar nada aqui conosco, enviar uma oferta missionária que pudesse abençoar os missionários de missões nacionais. O desafio foi R$20 mil, muito maior do que o ano anterior que havíamos alcançado como igreja. Pareceu um desafio gigantesco. Eu mesmo muitas vezes pensei, meu Deus, o que nós estamos fazendo? Não vai ser possível. Mas havia no coração de muitos irmãos e irmãs aquela esperança. Pastor, nós vamos conseguir, nós vamos ultrapassar. Deus é conosco, vamos em frente, vamos avançar. O alvo foi alcançado, ultrapassado, R$36 mil enviados para o campo missionário, para abençoar vidas, para ser proclamado que Jesus transforma no sertão, na Amazônia. Muitos, queridos, nunca conseguem ver o lado bom da história, né? Nunca conseguem ver a oportunidade de milagre.
Nós podemos ler o texto de Marcos, capítulo 10. Acompanhe depois aí. Pedi para o André colocar aqui. Marcos, capítulo 10, lá nos versículos 32 ao 34. Coloca a referência, por favor, André, para os irmãos acompanharem depois. Você vai ver que os discípulos estavam andando com Jesus. E Jesus estava falando com eles acerca de que o Filho do Homem haveria de ser morto. Vão cuspir nele. Seus algozes romanos vão maltratá-lo, vão crucificá-lo, vão bater nele, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Pronto. Qual é o foco do que os discípulos ouviam? O texto diz que eles ficaram tomados de grande apreensão. Foram para Jerusalém apreensivos, estavam com medo do que haveria de vir. Porque eles sabiam que Jesus havia passado recentemente em Betânia para uma festa na casa de Lázaro, por aquilo que Jesus havia realizado naquela família. E a notícia que João dá no capítulo 12 é que os sacerdotes, os principais, haviam decidido matar a Jesus, mas também a Lázaro. E eles estavam apreensivos de ir para Jerusalém, com medo. Ficaram tomados de grande apreensão. Mas, queridos, Jesus tem o controle de tudo. Jesus sabe o futuro. O texto que nós estamos vendo aqui da multiplicação de pães, lá em João capítulo 6, no versículo 6, Jesus diz assim, olha, para Filipe diz, dê você de comer a eles, vocês devem dar de comer a eles. O que vocês vão fazer para dar de comer a eles? No versículo 6, o texto diz que Jesus disse isso para pôr à prova Filipe e aos discípulos, porque ele já sabia o que iria fazer. Lá em Lucas 18, no versículo 31, quando Jesus avisa aos discípulos, esse texto de Marcos, no capítulo 10, que ele iria para Jerusalém, seria capturado, seria entregue aos romanos para ser crucificado. O versículo paralelo, em Lucas 18, 31, Jesus diz assim, olha, eis que estamos subindo para Jerusalém, onde tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá. Querido, Jesus está dizendo, tudo já estava previsto, não há surpresas. Jesus não pode ser surpreendido. O Pai sempre esteve no controle. Deus está no controle. Será duro, será difícil. Eu vou ser maltratado, os romanos vão me crucificar, mas ao terceiro dia, glória a Deus, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas o foco dos discípulos ficou nos maltratos, na prisão, nos açoites. E a mensagem do terceiro dia, maravilhoso, da ressurreição, não lhes alcançava o coração, não causava fé, confiança. E é assim conosco, querido. Nós ficamos também tomados de grande apreensão. Os discípulos seguiam Jesus em direção a Jerusalém, tomados de temor, porque o foco ficou no sofrimento, na dificuldade, naquilo que está por vir. Os discípulos do texto da multiplicação de pães estão assim. Eles respondem para Jesus lá no versículo 37, na parte B, precisaríamos de muitos recursos para comprar comida para esse povo. Eles conseguem enxergar o desafio, mas não conseguem enxergar além do desafio. Você pode dizer assim, mas pastor, eu já vi esse filme, eu conheço o fim dessa história, eu já passei por esse problema, eu já vi esse problema uma vez, eu sei como isso acaba, com os meus pais acabou assim, com fulano acabou assim, eu sei como essa história termina. Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui para você, quero trazer uma palavra para o seu coração. Nós não podemos, sob hipótese alguma, andar limitados a essas informações
que a gente guarda na nossa memória, porque o nosso pensamento precisa avançar como mente renovada. Paulo escreveu aos Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Precisamos andar com mente renovada. O que aconteceu no passado, as dores do passado ficaram no passado. Agora é tempo de experimentar novidade de vida em Cristo, queridos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Precisamos viver o novo de Deus, andar em novidade de vida. É difícil, as circunstâncias são difíceis, o momento é de dificuldade, mas precisamos confiar no Senhor, que Ele está conosco. Porque veja uma coisa, em terceiro lugar que a gente pode perceber, e as horas já se avançaram, eu não quero me demorar muito, para não cansar os irmãos. Nós somos limitados, mas Jesus é todo-poderoso. Amém, queridos? Que você possa repetir essas palavras. Nós somos limitados, mas Ele é todo-poderoso. Eu sou limitado, mas Jesus é todo-poderoso. Jesus é rei sobre tudo. Jesus é rei sobre todos. Filipenses capítulo 2, nós trabalhamos domingo passado, quando Paulo escreve aos Filipenses dizendo que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará, porque Ele é todo poderoso. Os discípulos que andaram com Jesus, volte um pouquinho aí, querido, o texto de Marcos capítulo 6, olha os capítulos anteriores, os títulos pelo menos, você vai ver os milagres que Jesus já tinha operado diante dos discípulos. Eles viram os milagres acontecendo, mas ainda não tinham fé. Eles viram Jesus curando a mulher com fluxo de sangue. Eles viram Jesus acalmar a tempestade no lago. E a pergunta que Jesus diz para eles é: onde está a vossa fé, homens de pequena fé? Eles tinham visto Jesus ressuscitar Talita, filha de Lázaro, que estava morta. Eles viram a mão de Jesus atuando na vida das pessoas. Eles viram Jesus subjugando os demônios, exercendo autoridade sobre eles, à vista dos discípulos. Mesmo assim, esse Jesus que estava ali com eles, eles olhavam para a situação de alimentar aquela multidão como algo difícil e impossível de acontecer. Eles achavam que o problema era maior do que tudo que eles dispunham ali no momento. E podia ser maior do que tudo de fato, mas não era maior do que Jesus. Queridos, qual é o desafio que tem na sua família? Qual é o desafio do seu casamento? Há alguém internado, sofrendo? Há alguém enfermo? Há alguém com uma enfermidade que os médicos desenganaram? Há alguém com uma situação delicada no casamento? O relacionamento com os filhos? Há um casamento se desfacelando? Pode ser maior do que tudo que você tem disponível aí, mas nenhum desses problemas é maior do que Jesus. Nenhum desses problemas é maior do que o senhorio daquele que vive e reina para todo sempre, queridos. O texto suscita uma pergunta que a gente não pode correr. O que você tem nas mãos? O que você tem em mãos? Lembra que foi achado um rapaz? Se você ler essa mesma passagem lá em João capítulo 6, um rapaz se apresenta. E esse rapaz tem nas mãos 5 pães e 2 peixes.
é muito pouco diante daquela multidão. Não dava para quase nada. Talvez não desse para ele passar o dia inteiro. O que aquele jovem carregava era muito pouco. É muito provável que aquele rapaz saiu de casa aquele dia sem saber que seria ou que veria um milagre, que seria dia de ver um milagre acontecendo. Queridos, a gente não sabe, mas a mão do Senhor trabalha. Nós dormimos, mas Ele não dorme. Nós somos limitados, mas Ele é ilimitado, Ele tem todo o poder. Nós só podemos ver o agora e o que passou, mas Ele conhece o que passou, conhece tudo o que acontece agora e sabe também o que está por vir, como já falamos aqui. Aquele jovem carregava tão pouco, mal dava para aquele dia. Pastor, as minhas forças são tão poucas, eu tenho tão pouco a fazer, eu sou tão limitado diante de tudo isso, eu me sinto tão pequeno, me sinto tão pequena diante dessas circunstâncias. Aquele rapaz também, quando os discípulos pegaram aquela cesta, parecia tão pouco, mas querido, olha para Davi diante de Golias. Oh meu Deus, uma funda na mão, algumas pedras com um homem gigante, armado até os dentes. Parecia muito pouco, as circunstâncias sugeriam que era pouco, Saul disse que era pouco, você não pode enfrentar esse gigante. Tudo sugeria que não dava, menos uma coisa, a confiança e a fé daquele rapaz, que disse para Golias, pode vir com espada, com lança, com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai te entregar na minha mão. Glória a Deus. Era pouco, mas na mão do Senhor, o nosso pouco se torna suficiente para o milagre acontecer. Os espias lá em Números capítulo 13, lembra? Os 12 espias que foram ver a terra, eles voltam com um cacho de uva que não dá para ser carregado por um homem só. E eles têm um relatório, a terra é boa, emana leite e mel, que terra maravilhosa. Tem cachos de uva como esse que a gente está trazendo aqui. É uma terra maravilhosa, mas tem uma coisa, tem muito gigante. Nós não podemos ir contra esse povo. Exceto Josué e Caleb. Aqueles homens, aqueles dois homens viram esse grande desafio como uma oportunidade de experimentar a mão de Deus. Provavelmente porque olhavam para trás e viam tudo que Deus já havia feito. Glória a Deus. Os desafios, queridos, que parecem insuperáveis, são oportunidades de experimentar a ação poderosa do Senhor. E às vezes o nosso olhar carnal, humano, limitado, pode nos impedir de experimentar o milagre do Senhor na nossa vida. Lembra, esse povo ficou tão aborrecido com a notícia que quiseram apedrejar Arão e Moisés. Mas a palavra daqueles homens era, nós conseguimos, vamos em frente, vamos avançar. Amém, queridos? Talvez você pense, eu sou pequeno diante de tudo isso. Não tenho força para fazer. Eu não aguento mais. Eu não sei como fazer. Eu não sei por onde começar. Eu não sei por onde restaurar meu casamento, pastor. Eu não sei por onde restaurar o relacionamento com os meus filhos. Eu não sei por onde começar a lidar com essa dificuldade diante de mim. Eu não sei por onde começar a lidar com essa enfermidade. A gente tende a sofrer antecipadamente em muitos casos. A gente faz um exame e vê a notícia de que a gente tem uma enfermidade, pronto, a gente já começa, a mente começa a pensar que nós vamos morrer. Eu me lembro que eu fiquei como suspeita do coronavírus, do Covid-19. Queridos, eu só pensava, meu Deus, eu vou morrer. E meus filhos? E a minha esposa? Como que vão ficar? Meu Deus, e agora o que eu faço? Como é que eu vou fazer? Cuida dos meus filhos, Senhor. Cuida da minha esposa. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia deles, Senhor.
e agora eu não vou sobreviver a isso, a gente fica preocupado. E não nos atentamos que Deus está conosco, de que Ele sabe todas as coisas, de que Ele conhece todas as coisas, conhece o nosso futuro. E esse medo nos impede de descansar na presença do Senhor. E nós ficamos sofrendo, desesperados. Como esse povo ficou desesperado com a notícia de que, apesar de a terra ser boa, era impossível de ser conquistada. Eu não tenho forças, pastor. Eu não consigo. Lembra o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8? Jesus diz à igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras, eu conheço, eu sei o que você faz. Eis que diante de ti coloquei uma porta aberta que ninguém pode fechar. Coisa linda, queridos. Mesmo você tendo pouca força, não negaram o meu nome. Queridos, o Senhor sabe que somos limitados. O Senhor conhece os nossos medos, conhece a nossa estrutura, conhece a nossa limitação. Ele não nos despreza por isso, porque Ele sabe que somos pó, somos falíveis. O Senhor conhece que somos limitados. Mas veja, queridos, Esther também se sentia pequena diante do imperador, diante do rei. Mas isso não impediu que ela fosse até ele com fé clamar pelo povo. Daniel provavelmente se sentiu apavorado diante dos leões, da notícia que seria jogado lá. Se sentiu pequeno diante daquelas feras, mas tinha confiança de que Deus estava com ele. O povo de Israel, queridos, cercando Jericó, uma fortaleza com muralhas gigantescas, aparentemente intransponíveis. E o povo cercando aquela cidade: vão derrubar isso aqui com um grito? Que história é essa? Como pode ser? Parece infinitamente pouco, queridos, mas a mão do Senhor estava com eles. Estava com todos esses que nós citamos aqui. E aquilo que parecia pouco, aquilo que parecia inofensivo, que parecia insuficiente, tornou-se um grande milagre. O que tem aí? O que vocês têm nas mãos? O que aquele jovem carregava nas mãos? 5 pães, 2 peixes. Não parece suficiente. É um desafio impossível? Não. É uma oportunidade de milagre. O que nós vamos conseguir? Uma igreja pequena como nós, alimentar uma cidade como Aparecida, 40 mil habitantes. Como que nós vamos conseguir fazer isso? Nós aqui no litoral norte, Igreja Batista, somos poucos. Não damos conta, querido. Mas nós, ilimitados, estamos conosco. Temos conosco um Deus Todo-Poderoso. E o nosso grito ecoou, queridos, foi longe. E outros tiveram também suscitado no coração pelo Santo Espírito o desejo de ajudar. Hoje são 70 igrejas na Zona Sul, 90 igrejas, mais as nossas igrejas do litoral. Agora a Junta de Missões Nacionais também entrou nesse clamor de Aparecida. E o que poderia ser só 50, 100, 150, agora estamos sonhando com 2.000 cestas básicas enviadas para aquelas famílias. E muito mais Deus pode fazer. Nós sonhamos com 100 aqui como um desafio alcançável, assim quase como um milagre. 2 dias. No terceiro já estamos quase alcançando. E já estamos sonhando de muito mais do que 100. Nós não podemos, mas com o Senhor. Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode vir dificuldade, pode vir momento de tribulação, podemos enfrentar também momentos de bonança, não importa. O que importa é que experimentemos a força do Senhor, nos dando vigor espiritual, fortalecendo os nossos passos, nos levando adiante, nos incentivando a avançar no cumprimento da grande comissão, avançando, proclamando o nome de Jesus, com ações de compaixão e graça, discipulando pessoas, proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, proclamando em Aparecida que Jesus transforma. Glória a Deus, queridos. Amém?
Há muito o que fazer. Nós somos poucos. Mas ali também parecia pouco. Era pouco. Mas na mão do Senhor Jesus. Coloque pouco que você tem na mão do Senhor. Coloque tudo. Seu coração, sua vida, as circunstâncias, os problemas. Coloque tudo nas mãos do Senhor. E você pode se sentir tão frágil diante de tudo isso. Mas essas pessoas, esse rapaz, os discípulos, colocaram aqueles pães e peixes na mão do Senhor, e o que eles experimentaram foi algo extraordinário, miraculoso, impensável, que projeção humana nenhuma podia mensurar, que percepção humana nenhuma podia alcançar. Nós não podemos andar pelas percepções humanas, queridos. Nós andamos pela fé, e de fé em fé, de graça em graça, para andarmos também de vitória em vitória. Essa é a caminhada da igreja do Senhor Jesus. E hoje, até o final do mês, nosso desafio é em Aparecida. Mas depois temos o desafio de Ilhabela, queridos. Eu estava ouvindo esses dias de um jovem, famílias que estão indo à escola, crianças que vão à escola, jovens que vão à escola nesse momento de pandemia, só para poder comer, para poder se alimentar. De segunda a sexta não falta nem um dia. Alguns, porque estão em extrema dificuldade. Querido, como é que a gente dorme com isso? Sem fazer nada em relação a isso. Eu escuto uma notícia dessa e de que o meu coração fica... Eu não consigo descansar, queridos, enquanto não fazer alguma coisa. Eu, como pessoa, eu preciso fazer algo. Que se o Senhor Jesus traz esse desafio até mim, está também me trazendo a oportunidade de ser participante daquilo que Ele planeja fazer. Deus planeja fazer algo grandioso em Ilhabela, querido. Como você responde a esse desafio? Vai participar daquilo que Deus está por fazer? Ou vai ficar temeroso, se achando pequeno e insuficiente? E nós vamos fazer. Em Ilhabela. Porque eu fico pensando se uma criança um jovem vai à escola só para se alimentar de segunda a sexta. E hoje que é domingo, querido, como é que está essa família? E se o jovem vai é porque em casa não tem, se em casa não tem para ele, não tem para os demais. Como essa família está passando esse final de semana? E como nós respondemos a isso, a esse clamor da nossa cidade? Vamos ficar calados? Vamos despedir-nos em oração? Não, queridos. Nós podemos fazer muito mais. E nós, como povo de Deus, precisamos encarar os desafios que vêm até nós. E encarar sabendo que sozinhos nós não conseguimos. Mas estamos caminhando com fé no Deus de milagres. E nele experimentamos novos sonhos, novas realizações, novas conquistas. O que o olho não viu, o que os ouvidos não ouviram, é aquilo que Deus tem preparado para nós. E nós vamos continuar avançando, confiando no Senhor. Não é o que o nosso passo pode alcançar como pessoas, como humanos limitados. É onde o Senhor pode conduzir os nossos passos. Amém, meus irmãos? Seja lá como os desafios se apresentam diante de você, diante do seu casamento, diante da sua vida, diante das enfermidades, diante desse tempo, diante das finanças. Eu quero convidar, em primeiro lugar, não abra mão, não desista, não desanime, não se livre disso. Pelo contrário, encare de frente, confie no Senhor, confie que Ele vai agir, confie que Ele está com você, que Ele é todo poderoso. Tenha fé, coloque seu coração, sua vida, suas emoções, seus sentimentos, seus medos, suas frustrações, coloque tudo nas mãos do Senhor. Coloque diante dele. Ele sabe que somos frágeis, Ele não nos despreza por isso, pelo contrário, Ele nos acolhe como filhos, como um pai abraça seus filhos. Assim como o pai do filho pródigo que o recebeu à porta, mesmo diante de uma ação do filho
tão desrespeitosa. O Senhor nos recebe de braços abertos como Pai, nos dando a oportunidade de experimentar cuidado e provisão dele em todo o tempo. Não desista. Em segundo lugar, continue confiando, continue esperando no Senhor, continue descansando mesmo que as probabilidades humanas cheguem à conclusão de que não tem mais jeito. Continue acreditando, continue confiando. E em terceiro lugar, somos limitados, mas Ele é poderoso. O que você tem nas mãos? Coloque diante do Senhor. Entregue tudo no altar. Coloque tudo aos pés da cruz, aos pés do Senhor. Confie nele. Homens e mulheres da Bíblia confiaram no Senhor, mesmo quando a situação era conflitante, quando o problema parecia insolúvel, quando parecia que não havia condição de resolução, mesmo quando tudo apontava para dar errado. E o Senhor agiu. Agiu na vida de Davi, agiu na vida de Esther, agiu na vida de Daniel, agiu na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, agiu na vida de Moisés, agiu na vida de Abraão. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Eu quero desafiá-lo a confiar, a entregar tudo nas mãos do Senhor e a responder a esses desafios com fé, com confiança, a responder a esses desafios fazendo como os discípulos deveriam ter feito desde o começo. Saber que, por mais difícil que a situação fosse, bastava colocar tudo nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar? Ó Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Que ela ganhe guarida no nosso coração. Que ela possa continuar reverberando, falando com cada um de nós. O Senhor conhece, Senhor, os desafios que têm se levantado sobre os Teus filhos, diante de cada um deles. O Senhor conhece, Senhor, o tempo que passamos na nossa nação. Ó Deus, o desafio de, como igreja, responder a esse clamor que vem das ruas. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor. A pessoa sofrendo, Pai. A pessoa sem esperança. A pessoa sem alimento na mesa. Nós nos sentimos tão pequenos diante de um desafio tão grande, tão complexo, que demanda tantos recursos, Senhor, que demanda logística, que demanda uma ação trabalhosa. Ó Deus, mas o Senhor é todo poderoso. E nós queremos que o Senhor age onde nós não podemos. Nós queremos, Senhor, que o Senhor age nas nossas limitações. Como disse Abacuque, o Senhor faz os nossos pés como os da corça, nos permite andar acima do que podemos, acima dos nossos limites, ó Pai. Nós temos que em Ti somos mais do que vencedores. Na promessa que o Senhor fez, ó Pai, a Tua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ó Deus, famílias enfrentando situações difíceis, lares, ó Pai, enfrentando momentos delicados, casamentos, Senhor, enfrentando momentos, ó Deus, tão perturbadores, alguns se dissolvendo, ó Deus. Alguns confessam já com seus lábios que não tem mais esperança, que não há mais jeito. Ó Senhor, ensina-nos a confiar em Ti, a colocar tudo nas Tuas mãos, Senhor. Mesmo frágeis, limitados, Senhor, confiar que o Senhor pode agir. Que por maior que seja esse desafio, ele é uma oportunidade de experimentarmos a mão poderosa do Senhor, experimentarmos os milagres do Senhor na nossa vida. Ó Deus, que é como aquele jovem, é pouco que nós temos, mas que entreguemos na mão do Senhor. E o Senhor pode fazer milagres através de nós. Ó Senhor, o Senhor pode nos usar, pode usar a Tua igreja, pode usar cada um de nós como pais da nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre as nossas esposas, Senhor, as esposas sobre os maridos. Ó Deus, o Senhor pode agir na nossa limitação, ó Deus. A limitação de tentar ser o melhor marido, tentar ser uma melhor esposa. Ó Senhor, o Senhor pode agir, expandindo, Senhor, as nossas fronteiras, alargando, Senhor, as nossas fronteiras, os nossos passos, nos conduzindo a lugares antes inimagináveis, Senhor.
porque nós não queremos andar sob perspectiva humana alguma, Senhor, nem sobre as probabilidades humanas. Nós queremos caminhar de fé em fé, em novidade de vida, não sendo limitados pelas experiências do passado, dolorosas, Senhor, mas em metanoia, em mente renovada, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, vivendo o novo de Deus, Senhor, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, Pai. Ó Deus, continua abençoando o Teu povo. Nós assim oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. O André vai colocar aí um louvor para finalizarmos a nossa transmissão, e que a sua vida seja envolvida pela glória do Senhor. Que seu coração seja cheio de confiança, de fé e de alegria no Senhor. Que você experimente paz, mesmo em um tempo tão difícil. Queridos, eu quero nesse momento orar para finalizarmos este culto, agradecendo ao Senhor pela presença de todos. Amém? Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco. Obrigado por esse momento que estivemos reunidos como igreja, Senhor. Ó Pai, toma cada família em Tuas mãos, cada lar onde esta mensagem chegou, onde os louvores, onde este culto, Senhor, chegou. Que seja, Senhor, um lar que experimente a paz, a alegria, o renovo, a boa mão do Senhor estendida. Continua trabalhando conosco, Senhor, em nossos corações. Dá-nos uma semana abençoada em Tua presença. Continua agindo através da Tua igreja nesse projeto de Aparecida, Senhor, para que possamos responder a esse clamor que vem das cidades do nosso Vale do Paraíba, especialmente de Aparecida. Continua agindo, Senhor, na vida do Teu povo, na nossa vida. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, em Aparecida, em Ilhabela, no litoral norte, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo hoje, até a volta do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Um abraço, queridos. Tchau. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar.